Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino e, quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rezemos por um instante, sentados em silêncio. Peçamos ao Divino Espírito Santo que abra nossa inteligência e nos ajude a compreender esta palavra para que sejamos transformados por ela, segundo a graça de tudo que Deus hoje nos fala. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos hoje a festa, como eu disse no começo da missa, a festa que tem um nome grego, porque expressa melhor o sentido do mistério que celebramos. Festa, solenidade da Epifania, que significa a manifestação de Deus a todos os povos. Deus sempre se manifesta, sempre se manifestou a todos os homens e mulheres que Ele criou. Não são alguns privilegiados e outros menos nesta auto-entrega que o próprio Deus faz ao se apresentar. O problema é que
nem todos sabem acolher Deus, receber Deus em suas vidas. Nem todos nós sabemos ofertar e levar Deus aos outros, e nem todos nós sabemos acolher Deus em nossa vida. Na verdade, a própria Escritura, os personagens do Antigo Testamento, fizeram, em certos momentos da história do Antigo Testamento, algumas interpretações bem estreitas, reduzidas, que não alcançavam a amplidão do que Deus oferecia, e algumas passagens do Antigo Testamento, alguns personagens, interpretavam de forma que não correspondia ao que Deus oferecia. O Antigo Testamento é cheio de expressões que se conflituam, que se contradizem, que se interpõem e deixa a gente em confronto. Não é uma linguagem simples esta da manifestação de Deus a todos os povos. Para entender isso, começamos com a segunda leitura. No seu folheto, a carta de Paulo aos Efésios, o número 9 do seu folheto, que diz propriamente essa tensão. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso favor. Então Paulo diz que Deus concedeu a ele particularmente uma graça particular a favor do povo. E como por revelação tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Parece uma presunção de Paulo dizer que tudo que teve no passado, ninguém soube do mistério. Paulo está se referindo a um mistério específico. Que mistério é esse? Tem lá 2 pontos. O mistério consiste, no versículo 6, o mistério consiste no seguinte, a igreja me ajude, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Pronto, os pagãos são admitidos à mesma herança, membros do mesmo corpo, associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Quer dizer, os homens e as mulheres de todas as raças, línguas, povos, culturas, são introduzidos na participação de todas as promessas que no Antigo Testamento parecia que era somente para o povo judeu. Concretamente, Paulo embasava e confrontava algumas passagens do Antigo Testamento, como o livro do profeta Isaías no capítulo 60, 61 e 62. Algumas frases que na nossa linguagem, a nossa linguagem de inclusão hoje, a gente se assusta com algumas frases do Antigo Testamento do tipo: tu sugarás o leite das nações, tu saciarás das riquezas dos reis pagãos, e saberás que eu sou o teu Salvador, e faço deles teu servo. Estranho, né? Mas tem coisa ainda mais estranha. Isaías 61, versículo 9 diz assim: chegará o tempo em que eu, o Senhor, vou reconstruir as ruínas do passado, vão reerguer as casas desoladas dos ancestrais vossos, ó meu povo eleito. Escute, os povos estrangeiros serão subjugados e eles, os estrangeiros, se encarregarão do trabalho de guarda,
não terá um descendente, um judeu, que trabalhará como guarda. Os estrangeiros imigrantes é que farão os serviços de cuidar como pastor do vosso rebanho. Não terá um filho meu, judeu, como guarda do rebanho, trabalhando a noite inteira como pastores. Os filhos dos estrangeiros é que serão para vós lavradores e vinhateiros. O meu povo se comportará apenas, o meu povo da aliança, como sacerdotes do Senhor. Era esta a imagem que muitos de Israel tinham sobre si. E muitas interpretações do Antigo Testamento se pensava que a bênção e as promessas de Deus feitas a Abraão e Sara, uma terra que corre leite e mel, uma terra onde o povo se multiplica, trabalha, tem a própria liberdade, a própria casa, a dignidade de vida, isso se pensava que era só para o judeu, filho de judeu e judia. Quem era filho de gente pagão e de estrangeiro não fazia parte dessa bênção do Antigo Testamento. E Paulo está dizendo que agora não. Agora os pagãos, a partir do mistério da encarnação, do nascimento de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, a partir de agora, os pagãos são admitidos à mesma herança dada a Abraão, membros do mesmo corpo, a igreja, associados a todas as promessas do Antigo Testamento, por meio do Evangelho. Então agora há uma amplidão que se interpõe às visões fechadas e estreitas do Antigo Testamento. Que muita gente usa passagens do Antigo Testamento para justificar até hoje a escravidão. A escravidão no Brasil é coisa recente, não é? De ser encerrada como um sistema de opressão, porque dizia, não, mas está na Bíblia que é normal ter escravos. Então, vamos ver como é que Deus apresenta, por iniciativa dele, o esforço generoso de Deus para abrir nossa mente, para que nós descubramos que todos são chamados à alegria do Evangelho. Vamos ao Evangelho, vem comigo. Número 11 do seu folheto, Mateus capítulo 2, versículos 1 ao 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando, bradem: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. No tempo de Jesus, no ano 0 em que Jesus nasceu, Mateus escreveu o evangelho dele lá pelo ano 80, 85. Quando Mateus escreveu o evangelho dele, esta cena já tinha cerca de 85 anos de acontecimento. Mateus foi pesquisar como é que o evento, o nascimento de Jesus, causou um impacto não só para os que estavam dentro da seara do território da Palestina, mas como é que isso causou um impacto amplo, à altura das promessas do Antigo Testamento. Tendo nascido Jesus em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos vieram do Oriente. Essa expressão para o Evangelho de Mateus, magos do Oriente, se refere a um tipo específico de pessoas que ao longo dos 2000 anos de história do cristianismo, muito se pesquisou e muitas formas tivemos de interpretar quem são, afinal de contas, esses magos do Oriente. Já teve de tudo, e a gente pode dizer que tudo que fora dito até agora é também elemento que compõe uma interpretação razoável sobre quem são os magos.
Mas Bento XVI é quem elaborou uma organização fenomenal no livro Jesus de Nazaré sobre esses magos. Bento faz uma síntese de quem são, afinal de contas, esses magos. Diz Bento: por se tratar de uma comitiva que chega em Israel, vindo do Oriente, que mereça registro histórico, que vá ao palácio de Herodes, que toca as portas do palácio e faz uma pergunta tão impactante como esta, e apresenta as motivações pelas quais vieram. Duas motivações: uma externa, vimos a sua estrela, e uma interna, viemos adorá-lo. Tem muita gente que sabe buscar Deus e busca Deus, mas não sabe codificar os sinais externos com os sinais internos. A interioridade com a exterioridade. Combinar esses dois elementos é difícil demais. Infelizmente, poucos, mas poucos alcançam o equilíbrio entre essas duas dimensões. Aqueles elementos internos que te cutucam o tempo inteiro, aquela inquietação interna com os elementos externos. Diz Bento que hoje, com o advento dos meios de comunicação, os meios de comunicação, as torres sobre as casas e os prédios, são hoje os sinais da estrela do Oriente que trazem informações para nós e nos inquietam, e por vezes ativam nossas inquietações internas, mas não nos torna capazes de síntese. É maravilhoso o que Bento fala. Nós temos muitas informações, mas padecemos de uma capacidade de síntese. Muita informação e pouca capacidade de elaborar uma síntese. Os magos decifram bem os sinais externos e não perdem os sinais internos. Buscam, querem adorar. Daqui um pouco trabalhamos essa ideia da adoração. A busca interna e externa dos magos provoca um alvoroço. Versículo 3. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Uma perguntinha simples. Nós queremos adorar o rei que acaba de nascer. Põe o rei perturbado e perturba a cidade de Jerusalém. Nós vivemos tempos de reis e de cidades perturbadas. Vivemos tempos de perturbados por causa desta provocação. Tem quem não reconhece os reis deste mundo como reis verdadeiros. Ao fazer a pergunta, nós vimos onde está o rei dos judeus que acaba de nascer. O rei, pelos lábios dos magos, é deposto. Como assim? Se nasceu um rei, então eu que sou constituído rei pelo Império Romano, não sou o rei? Uma pergunta que, ao mesmo tempo, apresenta sinais externos e internos e diz à autoridade de Herodes: você não representa o senhorio e o governo segundo a ordem do que nós buscamos. A cidade fica perturbada porque a cidade está toda ela a serviço de Herodes. E Herodes representa um tipo de senhorio que sustenta o seu poder pela força, pela violência, pela dominação, pelas armas, pelo poder das altas taxas de impostos, pelo trabalho escravo que o Império Romano impunha. Eu espero que você esteja escutando-me e já decifrando os poderes de hoje e a lógica do ordenamento dos poderes de hoje. E quem são os Herodes de agora, das páginas de notícia de hoje. Espero, se você não der conta de fazer isso, precisa começar a dar conta de fazer isso.
Senão não adianta ler Bíblia. E por vezes não é fácil. É provocador, é instigador, é perturbador. Também nós nos perturbamos. Porque às vezes a gente acha que os Herodes que a gente tem no poder representam a vontade de Deus. Nós somos cheios de gente colocando os Herodes de direita e de esquerda lá e defendemos que eles representam de verdade o plano de Deus. E muitas vezes eles são um blefe diante de Deus. Vamos lá? Continue o texto, mas cuidado. Não se guie pela perturbação, mas se guie e continue a buscar pela inquietação dos magos e não pela perturbação de Herodes e dos herodianos. Olha a iniciativa do rei. Versículo 4. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Herodes, portanto, faz um cursinho de Bíblia com os sumos sacerdotes e com os mestres da lei. Está assim de Herodes fazendo curso de Bíblia e tendo pastores e pregadores do lado deles, falando passagens da Bíblia para confirmar os Herodes de hoje. Está entendendo o que eu estou falando? Tá? Espero, porque senão você está perdido. Está assim de Herodes fazendo curso de Bíblia e tendo pastor com Bíblia, lendo passagem do Antigo Testamento para confirmá-los. Herodes também faz um cursinho de Bíblia rápido. E os sumos sacerdotes se servem a isso. Nós vamos negar uma formação bíblica para o rei? Tadinho, ele tem boas intenções. Chama os mestres da lei, informa-lhes. Eles, versículo 5, responderam na formação bíblica, citando os profetas Miqueias, Malaquias, Sofonias, os últimos profetas e Isaías. Eles responderam, leamos juntos, em Belém, na Judéia. Vai. Pois assim foi escrito pelo profeta. 2 pontos. E tu, Belém, leiam. Terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, meu povo. O meu povo. Vai sair um chefe que vai ser pastor de Israel, o meu povo. Herodes não sossega com esse cursinho de Bíblia. Ele fica mais perturbado ainda. A presunção de Herodes agora é muito mais virulenta. Os sacerdotes e os mestres da lei sabem, mas não procuram. Herodes não sabe, mas procura. Presta atenção. Aqui, o autor do texto, Mateus, está fazendo uma provocação, dizendo que às vezes você encontra num pagão, extremamente pagão e violento como Herodes, mais inquietação religiosa do que nos sumos sacerdotes e nos mestres da lei. Herodes não sossega. Versículo 7. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Quer dizer, Herodes fez dos magos, vocês não se ofendam com o que eu vou falar, tá? Herodes fez dos magos uma ABIN paralela. Um serviço de inteligência para ele. Uma equipe de serviço de inteligência para assegurar as informações sobre o Messias. Chamou em segredo e procurou saber cuidadosamente quando a estrela tinha nascido. Em segredo. Vocês estão a serviço das minhas intenções de governo. Esqueçam essas inquietações mais profundas de vocês. Presta atenção. O que vem agora é para calar. Versículo 8. Depois os enviou a Belém dizendo, 2 pontos, bradem.
Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E, quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Pois todo serviço de segurança e serviço secreto a seu favor. Procurai informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Herodes tem a pretensão de entrar na vida dos magos, tirar deles os sinais que Deus deu e as inquietações mais profundas que só Deus pode dar ao homem e à mulher. As inquietações daqui de dentro. Herodes sequestra a busca e o anseio dos magos e diz: a partir de agora, vocês estão para mim e comigo. Vocês esqueçam esse negócio de estrela no Oriente que trouxeram vocês. Esqueçam, porque agora vocês estão a serviço da minha inquietação, para que também eu vá adorá-lo. Herodes queria adorar o menino. Por falar nisso, não sei se assistiram o filme Mary, Maria, um filme excelente, maravilhoso, de um diretor católico, um diretor norte-americano. O filme é uma excelência. Esta cena do filme aqui é maravilhosa, maravilhosa. Herodes, a forma com que os operários do sistema político de Herodes saem procurando esse menino, e é muito a interpretação que Bento XVI faz do texto, muito, porque o bispo que orientou o diretor do filme era um bispo com uma base de formação bíblica muito elevada e seguramente um desses estudiosos dos textos de Bento XVI. A cena é maravilhosa para essa pretensão de Herodes aqui. Eu não vou dar spoiler para quem não viu o filme. Vejam. Agora vem a novidade. Versículo 9. Depois que ouviram o rei, eles partiram. Guiados pelo rei, não. Vem o texto. Leiam juntos. E a estrela que tinham visto no Oriente. No Oriente. Ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ponto. Quem garante é a estrela, não é Herodes e os serviços de Herodes. É a estrela. Versículo 10. Agora está a fórmula extraordinária chamada Evangelium, boa nova do texto. Versículo 10. Ao verem de novo a estrela. De novo. Por que de novo? Porque numa certa altura eles abandonaram o sinal de Deus. Ao verem de novo a estrela, eles sentiram, os magos sentiram uma alegria muito grande. Olhe para cá. Estrela e magos. O que é isso? Diz Bento. Magos aqui seguramente é um tipo de gente com um padrão de vida que seguramente tinha uma síntese de estudo e pesquisa. Se refere, mago aqui, a um tipo de gente estudiosa, pesquisador, com um grau de instrução e de recursos para empreender uma viagem tão longa. Para quem estudou, ou ao menos voltando ao cinema, para quem assistiu Alexandre o Grande, lembra da vastidão do Império Helênico que chega até, não é, a China e Índia, e toda a confusão que é o confronto com a cultura daquele mundo do Extremo Oriente. Magos aqui representa aquele conjunto de sabedoria, mistura de superstições com sabedoria popular, com ciência e com uma relação mitificada com a natureza. Porque o Oriente é cheio disso, de uma relação mitificada com a natureza.
Os elementos da natureza são tratados como elementos divinos, sagrados. Se você vai a um templo na Índia, na China, porque o comunismo chinês matou todas as tradições religiosas e eliminou isso. Mas, se você vai à Índia, que é mais original isso, você encontra os templos em que os elementos da natureza que são divindades. O templo do rato, o templo, não é? Do elefante, o templo das serpentes e assim por diante. Aqui é esse universo de síntese de sabedoria popular, ciência, religião, superstição, tudo numa enciclopédia só. Os magos, diz Bento, são uma espécie de enciclopédia ambulante da sabedoria popular, dos conhecimentos do extremo do Oriente. Mas gente com um grau de instrução, de formação e de recurso, que tem poder e condições de fazer uma viagem grande e não tem receio de adentrar um palácio. Se fossem pessoas muito humildes e olharia a estrutura do palácio de Herodes e não vamos entrar aqui, não podemos. Os magos entram, guiados pela estrela. A estrela representa 2 elementos. Primeiro, a criação com os sinais que ela nos dão de Deus. Acho que todos nós aqui já contemplamos alguma coisa na natureza e dizemos, tem um autor dessa perfeição, não é? Tem alguém que é autor dessa coisa linda, bela e perfeita que é a criação. Diz Bento, aqui os magos ensinam e o evangelista Mateus está dizendo para nós que o primeiro livro da Bíblia, diz Bento, não é o livro do Gênesis. O primeiro livro da Escritura é a criação. A própria criação é o primeiro grande livro que Deus escreveu. É maravilhoso isso. Então, a estrela representa a harmonia e o esplendor da criação que diz-nos que tem um autor. E os magos representam as mulheres e homens que buscam um sentido fundamental para a vida, para tudo que vive. Aquelas pessoas que não gostam de superficialidade em nada, que mesmo de forma simples e despojada, gostam de viver plenamente o sentido profundo de todas as coisas. O levantar, o fazer a higiene pessoal no começo do dia, o tomar o café da manhã. Pessoas para quem elas mesmas vivem se cobrando um zelo e uma disciplina para fazer bem, com sentido fundamental todas as coisas, porque tudo tem um sentido altíssimo e nós estamos aqui para viver plenamente o sentido dessa existência. Maravilhoso isso, né? Estou sintetizando Bento. Magos aqui representa o homem e a mulher em todos os tempos, de todos os povos, culturas, raças, religiões, línguas, que buscam um sentido fundamental para tudo na sua vida. Eles buscam, e Deus dá a eles uma comunicação particularíssima. Deus dá para eles um elemento de comunicação pelo qual eles se abrem e se permitem ser guiados. A estrela. Agora começam as perguntas não perturbadoras, mas as perguntas inquietantes. Não vamos ficar perturbados, mas permitamos-nos ficar inquietos e não perturbados. Você sabe identificar os sinais que Deus te dá? Você se abre aos sinais de Deus? Você sabe acolher os sinais que Deus constantemente te dá? Você se permite dar passos e ser guiado por esses sinais? Que às vezes eles superam e ultrapassam todas as informações e sistemas
de tudo que foi acumulado pelas culturas, povos, tradições até hoje. Porque Deus te dá sinais, porque Deus se comunica com cada um, porque para Deus você é único. Ao se comunicar, Deus se comunica com você, não com sistema, não com massa. Ele sempre comunica sinais, dá sinais, se move na direção sua. Olha que coisa impressionante que Bento diz assim: o exemplo dos magos de então é um convite também para os magos de hoje, a abrir-se às mensagens, aos mestres, mas sobretudo abrir os corações e as mentes, que Deus oferece ao seu coração e à sua mente, e te dá dons de busca, para que você faça a sua busca, e você experimente o ponto culminante de suas inquietações e de seus encontros. A eles e a todos os homens do nosso tempo, diz Bento, não tenhais medo da luz que é Cristo. Eles viram uma estrela que os conduziu à luz, que é o próprio esplendor da luz da verdade e da luz de verdade que é Cristo. Deixai-vos iluminar por esta luz que te guia, mas não faça dessa luz que te guia Deus. Porque tem gente que acha que a luz que te guia para a luz plena que é Jesus, basta, e aí não procura mais. Entendeu o perigo do atalho? Entendeu, gente? Tem gente que pai faz da luz que apareceu na vida dela, é isso que me guia. Não, essa luz é uma mediação, ela te leva à luz de verdade e à luz da verdade. Diz Bento, os magos hoje, nós podemos, sem nenhum receio, identificá-los em 3 categorias, que vamos ver no desfecho da visita, do encontro agora. Vamos lá? Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Leia, versículo 11. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes. Firma, igreja. Ouro, incenso e mirra. Para lá. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Maria não dá outra coisa senão Jesus. Maria não dá nada, nem de menos nem de mais. Mas o papel de Maria em nossa vida e numa devoção a Nossa Senhora sadia, a sua devoção a Nossa Senhora só é sadia se você encontra em Maria o que os magos encontraram: Jesus. Se sua devoção a Nossa Senhora é uma devoção que te deixa, te dispensa do esforço pessoal para ler a palavra, estudar a palavra e buscar Jesus, cuidado, essa devoção tem um equívoco nela. Os magos encontraram em Maria o que todos os magos de hoje devem encontrar na igreja. Ao procurarem a igreja, devem encontrar Jesus e nenhuma outra coisa. Esse é o papel da igreja, o mesmo papel de Maria: dar Cristo, dar Jesus ao mundo. E quando as pessoas encontram o ápice, a síntese da busca, está naquilo que os magos fazem: ajoelharam diante dele e o adoraram. A adoração é o termômetro para saber se você está no caminho certo, na busca certa, e se você de tempo em tempo
alcança o ápice correto das suas buscas, das suas inquietações. Todos os anos que eu prego esse evangelho, eu preciso fazer uma nota sobre a adoração. Porque existe um equívoco hoje no mundo cristão, no mundo católico também, sobre o que é adoração. Existe um prejuízo. Nós não temos um domínio muito sadio em que consiste adorar. Para muitos de nós católicos, adorar é chegar diante do sacrário, ou expor Jesus aqui no Santíssimo Sacramento, e abrir o bolso, a carteira, a bolsa, pegar as rezas que pegou da avó, do tia, da madrinha, do padrinho, e rezo aquele tanto de reza, levanto e vou embora. Ou pega o rosário, vai lá no sacrário, reza o rosário, o terço e vai embora. Cuidado, não deixe de fazer essa prática sua de oração, mas não chame isso de adoração. Isso não é adorar. Isso é uma preparação para a adoração, mas isso não é adoração. O que é a adoração? A adoração é quando você se movimenta num caminho de busca, de inquietação, de oração, quando você busca e alcança um ponto de encontro e de intimidade com Deus, que você experimenta a graça de ficar diante de Deus, sente a graça de ter Deus face a face com você. Não existe mediador e mediação nenhuma, é você e ele e você. Cessam as mediações, tá claro? Adorar, e se você nunca experimentou isso, comece a cuidar da sua espiritualidade, porque tem alguma coisa grave em você. Adorar é de tempo em tempo, você, na sua vida espiritual, sentir essa presença tão forte de Deus. Os santos e os místicos da igreja que te dão testemunho de experiência forte de adoração, alguns deles, os testemunhos assim são tão poéticos, são tão belos, como Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, que dizem que eles ficavam, depois da comunhão, todo mundo ir embora, eles ficavam dentro da igreja e o cuidador da igreja passava, eles estavam levitando assim, dentro da igreja, 1 metro acima, flutuando dentro do templo. Isso é para significar o êxtase. Desculpem a expressão que pode ser desagradável para alguns, mas a gente chama na espiritualidade de o gozo místico, porque é uma íntima comunhão, é o gozo místico, é o gozo espiritual, é o íntimo entrelaçar de você e Deus. Minha gente, quando eu atendo as pessoas pastoralmente, é fácil. A pessoa começa a falar dos estragos e prejuízos que ela tem na vida, das dores e feridas que ela traz na vida, das rezas e práticas religiosas que ela tem na vida, mas é fácil identificar uma pessoa que nunca experimenta essa íntima comunhão com Deus, esse entrelaçar entre Deus e você, que parece uma coisa só. A realidade de Deus e a minha realidade parece uma coisa só. Eu perco a noção, porque tomo-me e sou tomado pelo esplendor de Deus. Se você nunca passou por isso, comece hoje a pedir ao Divino Espírito Santo a graça de passar por essa. Tem alguma coisa errada com você? Tem. Pode ser que demore. Aqui não é gnose, aqui não é religião de superstição, aqui é qualidade de síntese, em que você pega os sinais que Deus te dá e as inquietações que te habitam, e você obedece os sinais, mas se permite também ser guiado pelas suas inquietações internas, vai até que tem um encontro com Deus. Isso às vezes se dá assim, em fração de segundos. Você pensa, nossa, mas eu senti uma força, senti uma presença.
não sei o que foi. E é muito comum as pessoas dizerem: olha, a partir daquele dia não sei o que foi, mas foi uma coisa. Foi um alvorecer de comunhão. Isso é adorar. Diz ainda o texto: depois que adoraram, eles encerram as buscas com os elementos da fé que traziam, guiados pelos elementos da natureza. Abriram os seus cofres e lhe ofereceram ouro, incenso e mirra. Repetição é fundamental em liturgia, e repetição é fundamental em pregação. Porque só a repetição faz a gente alcançar a relevância e a importância do tema que é repetido. A repetição não é por pobreza de repertório, é por importância do conteúdo repetido. Quando os magos oferecem ouro, eles estão dizendo que reconhecem que Jesus é Deus, plenamente Deus, e que em Jesus eles contemplam a autoridade e o poder e o governo de Deus Pai, Criador e Senhor de todas as coisas. Os magos estão dizendo que aqui, nesta singeleza, nesta pobreza, nesta humildade, que eles quiseram encontrá-la no palácio de Herodes, mas aqui eles encontram verdadeiramente a face de Deus Senhor Pai, o Pai eterno, Criador e governo de todas as coisas. Ao oferecerem o incenso é aquela fumaça que sobe aos céus, mas que penetra todas as coisas, que é levada pelo vento e que perfuma todas as coisas. Ao oferecerem o incenso, eles estão dizendo que aqui, em Jesus, eles reconhecem plenamente a presença do Divino Espírito Santo, que é a força santificadora que impregna e que santifica, purifica, limpa e sacraliza todas as realidades. Eles estão dizendo que ali há uma síntese do que é Deus Pai, do que é Deus Espírito Santo, e ao oferecerem a mirra, estão dizendo que em Jesus encontramos não um produto de maquiagem para artificializar as rugas e o envelhecimento da pele, do cansaço, da velhice da pele, ou a maquiagem do defunto para o defunto parecer que nem morto ele está, que hoje é uma indústria caríssima de maquiagem dos defuntos. Ao oferecerem a mirra, eles estão dizendo que em Jesus, por sua morte e sua ressurreição, eles encontram não uma renovação para a juventude dos tempos em que você gostava de você, mas você encontra em Jesus uma restauração de vida plena e de eternidade, que nunca mais vai envelhecer e nunca mais vai morrer. Oh glória! Amém! Reage! Vai! Vai, igreja! Os magos, portanto, dizem para mim e para você uma coisa importantíssima: que a inquietação deles e os sinais que Deus dera a eles, a estrela, fazem com que eles encontram a resposta para a pergunta mais profunda: quem é Deus? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Os magos falam de Deus, e esta é a síntese para perguntar a você: se sua busca de Deus é verdadeira, se sua peregrinação tem verdadeiro sentido, também você dá conta de comunicar ao mundo, pela oferta que você faz de você, abrir os seus cofres e ofereceram, pela oferta que você faz da sua vida, abrindo o cofre do seu coração, o cofre da sua inteligência, pela boca que você comunica ao mundo, o conteúdo que te habita, você fala para o mundo de Deus e mostra para o mundo quem é Deus.
no seu trabalho, na sua profissão, na sua missão de pai e de mãe, pela oferta do dom de si, você comunica ao mundo quem é Deus. Eu já conheci muitos filhos de pais, mães pagãs, que não tiveram formação religiosa nenhuma, que não transmitiram nada de doutrina e de religião, mas que tinham um modo tão sagrado, tão nobre, tão digno de ser pai e mãe, que os filhos dizem assim: minha mãe e meu pai não deram nada de base religiosa, mas o modo deles serem, eu não tenho dúvida que falava para mim de Deus. Vai, é isto. Por isso, Bento XVI, vamos para a síntese. Bento XVI diz: os magos buscaram, guiados pela estrela, um rei, e encontraram o rosto de Deus mesmo. O que você tem que perguntar na sua vida é se você busca e encontra o rosto, a face de Deus mesmo. Ou você encontra só doutrina, norma, regra, tradição, costume, comportamento, tradição religiosa. Os magos encontraram o rosto de Deus mesmo. Mas pergunta Bento: quem são os magos hoje? Diz Bento: são todas as mulheres e homens que se inquietam por Deus. Mas nós podemos dizer que os magos hoje representam aqueles que têm e exercem uma função de governo na família, de governo no mundo do trabalho, de governo no mundo da política, da economia, da cultura, da sociedade. Aqueles a quem Deus confia-lhes o papel de revelar a face do Pai pelo que governa. Os magos são os homens e as mulheres de pensamento e de ciência, aqueles que perscrutam, estudam, pesquisam, ensinam, os mestres, os professores, os que trabalham na ciência, na tecnologia e no pensamento humano e transmitem para as novas gerações um conteúdo de sentido para continuarem buscando. E os magos representam, pasmem, Bento XVI, os magos representam os guias espirituais das grandes religiões não cristãs. Por isso, devemos reconhecer nos magos não o poder de homens e mulheres, mas a graça de um Deus que se comunica a nós, e pelo esplendor da beleza da criação, a estrela, e pela nobreza das inquietações que Deus pôs dentro de você, diz Santo Agostinho: eu não encontrarei sossego enquanto em ti não repousar. E esse sossego você não vai encontrar fugindo da sua missão e responsabilidade, é lá. Olha como é que termina o Evangelho. Leia a última frase, versículo 12. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Qual é esse outro caminho? Não o caminho de Herodes, mas o seu caminho. O caminho que você abre a partir das inquietações da sua interioridade e dos sinais que Deus te dá. Retorne para a sua terra. Retornar para a sua terra, o que significa? Você vai voltar para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua família. Como os pastores, lembram os pastores? Retornaram glorificando e louvando a Deus. Lembram? Aqui retornam os magos também para a sua terra. Lá para aquela família custosa, para aquele casamento com os desafios e complicações que você tem, para o seu trabalho, para a sua profissão, para
o seu prédio, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu mundo. Retorne para a sua terra e seja portador da boa nova do Deus que você buscou a face e encontrou a face dele, porque ele te permitiu esta graça. Amém. Amém. Vai, igreja, reage. É hora da sua síntese. Antes de voltar para a sua terra, incline a sua cabeça, feche os olhos, estabeleça um diálogo profundo com Jesus. Imagine o diálogo dos magos com o menino Jesus. Tenha você também agora o diálogo com Jesus. Fale com ele. Ame-o. Adore-o. Contemple a face de Jesus. Presente aí em sua vida. Presente aí na interioridade sua, do seu coração, da sua alma, da sua inteligência. É Ele. Fale com Ele. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Ilumina-me, Senhor, com teu Espírito. Ilumina-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Vamos cantar? Ilumina-me, Senhor. Ilumina-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. De pé, cantando. Para te adorar, Para te louvar. Ilumina-me, Senhor Jesus. Canta, igreja. Para te adorar, para te louvar, Ilumina-me, Senhor Jesus. Reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado obrigado por todos os sinais por todos os sinais que o Senhor sempre me dá, que o Senhor sempre me dá, guiando-me guiando-me neste mundo. neste mundo. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, pelas inquietações pelas inquietações que o Senhor colocou que o Senhor colocou em minha alma, em minha alma, em meu coração, em meu coração, em minha inteligência, em minha inteligência, e me faz que me faz te buscar, te buscar, te procurar. te procurar. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por me dar condições por me dar condições de caminhar de caminhar passo a passo passo a nesta passo, busca nesta para busca, contemplar sua face. para contemplar. O Senhor sempre vem ao nosso encontro. O Senhor sempre vem ao nosso encontro. O Senhor sempre está no meio de O nós. Senhor sempre está no meio de nós. Nós podemos buscar, Nós podemos encontrar sua face encontrar a sua e o sentido para a nossa vida. e o sentido para a nossa vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração.
incline a sua cabeça e agradeça. Louve a Jesus pelo sentido que você encontra na sua vida, nas suas buscas, nas suas procuras. Agradeça, louve, bendiga o Senhor. E você pode imaginar a celebração que virou lá no presépio, a alegria dos magos, tomados por essa luz da verdade que é Cristo, retomando a vida. Dirija quem está do seu lado, dê um abraço e receba um abraço de paz, bem carinhoso. Saudai-vos. Manifestar o poder da criação, nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a sua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Levante a sua mão e cante. Manda essa paz para a sua terra, para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua escola, para quem você ama, para quem te ama. Mande essa Meu paz Senhor, com muito amor.